Bom, vamos adiante no nosso conteúdo. Nós já passamos a parte de propriedades químicas do solo e vamos iniciar nesse vídeo de hoje uma sequência de três vídeos de propriedades físicas do solo e depois mais alguns sobre a dinâmica de água no solo. Bom, então, primeira coisa, quais são as principais propriedades físicas do solo? Aqui nós temos uma lista das principais propriedades do solo. Então, textura do solo, área superficial específica, estrutura, densidade das partículas, densidade do solo, porosidade do solo, consistência do solo, entre outras. A gente vai passar agora, a partir do próximo slide, olhar em detalhes cada uma dessas propriedades físicas do solo. E por que é importante entender as propriedades físicas do solo e quais as funções que elas desempenham, principalmente para o crescimento de plantas? Porque basicamente são essas propriedades, as propriedades físicas do solo, que disciplinam todo o fluxo de água do solo, como a gente vai ver mais adiante na disciplina, e também o fluxo de gases no solo. Então, sempre é bom lembrar que as plantas elas dependem de um ambiente aerado, mas que também existe um fluxo de água e que a água fique armazenada durante um tempo, mas que essa água também não fique estagnada a ponto de não ter oxigênio para as raízes poderem se desenvolver. Então existe um equilíbrio lembram lá da composição do solo, dentro daquela fração que não é a parte sólida, não é a matéria orgânica do solo, nós temos um equilíbrio entre fase gasosa e a parte líquida do solo. Então é importante que o solo dê condições para que esse equilíbrio exista, ou seja, que sempre tenha condições para existir fluxo de oxigênio, entrada de oxigênio no solo, saída de CO2, que é oriundo da respiração das raízes, decomposição de tecidos vegetais e também da respiração da biota e microbiota do solo. Então é importante que saia gás carbônico, CO2, que entre oxigênio para que as plantas se desenvolvam e também que exista capacidade do solo de drenar a água, seja da chuva, água de irrigação, e que também o solo consiga reter parte dessa água para disponibilizar para as plantas. Lembrando lá das aulas de propriedades químicas que as plantas elas absorvem nutrientes a partir da solução do solo, ou seja, é a água do solo que tem diluído nela todos os nutrientes que as plantas precisam para crescer, e é dessa solução do solo que as plantas absorvem os nutrientes. Então, sem água não existe solução, pode faltar nutrientes para as plantas, obviamente, além de faltar água. Então, por isso que é importante a gente entender quais são as propriedades físicas do solo, da matriz do solo, para a gente entender esses fluxos que são tão essenciais às plantas. Então, a primeira dessas propriedades que a gente vai ver é a textura do solo. A textura do solo, então, ela é uma característica extremamente estável, ou seja, ela não muda ao longo do tempo, pelo menos não ao longo de um tempo de vida humano, e ela representa a distribuição do tamanho das partículas. Então, tem partículas se a gente colocasse em cima de uma régua, a gente precisaria de uma régua muito grande para conseguir medir todas as partículas que estão no solo. Então, o que a gente faz? A gente pega dentro dessa régua, que na verdade é um contínuo, né, o tamanho das partículas do solo, a gente pega nessa régua e a gente divide ela, basicamente, em 3 partes, que são 3 frações. E nós chamamos elas, essas 3 frações, de areia, silt e argila. Então, na verdade, o que são areia, silt e argila? São tamanhos de partículas diferentes dentro de tudo aquilo que compõe o solo. A gente vai ver que existe uma diferença também na composição, mas aqui a gente está falando basicamente, em um primeiro momento, a diferença de tamanho entre esses 3 grandes grupos de partículas. Óbvio que essa é uma definição arbitrária, então não é uma definição que exista na natureza. Nós que separamos esses grupos para ficar mais fácil de entender e de se comunicar. Então existe mais um tipo de sistema
de divisão. Então, existe, por exemplo, o sistema da USDA, o sistema da ISSS e o sistema que a gente adota, que é o da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Então, vamos focar nesse aqui. Então, o que importa para nós, nesse momento, é o que é adotado no Brasil pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Então, aqui a gente divide as partículas em areia grossa, sendo que a areia grossa ela varia de 2 milímetros, então 2 milímetros é a maior areia grossa que nós temos, até 0,2 milímetros. Então, toda partícula que ela estiver, o tamanho dela for de 0,2 milímetros até 2 milímetros, isso a gente chama de areia grossa. Depois, a outra classe que o Sistema Brasileiro de Sociedade Brasileira de Ciência do Solo considera é o tamanho. Então, vejam, o menor tamanho de areia grossa vai ser o maior tamanho de areia fina, então 0,2 milímetros. E o menor tamanho de areia fina é 0,05 milímetros. Então, vejam que aqui também nós temos uma fração. Então, tudo que for maior do que 0,05 e menor do que 0,2 milímetros entra como areia fina. A gente classifica como areia fina. E o silt é toda aquela partícula que vai de 0,05 milímetros a 0,002 milímetros. Então, todas as partículas que estão nesse tamanho, nessa fração, a gente chama de silt. E todas aquelas partículas menores do que 0,002 milímetros está na faixa de argila. Então, aí que está o grande grupo de argila, que são, na verdade, partículas de naturezas bastante variadas. Elas estão nesse grupo aqui. Para a gente ter uma ideia, já que a gente está falando de tamanho de partículas, fazendo uma conversão assim rápida, o que seria uma partícula do tamanho de areia grossa? Vamos imaginar que a gente pega essas partículas, traz para o nosso mundo mais do dia a dia e converte esses tamanhos. Então, se a gente fosse fazer essa conversão de tamanhos, uma areia grossa ela seria do tamanho de um caminhão, desses caminhões bem grandes que a gente vê na estrada, os maiores que a gente vê na estrada. Essa seria a maior partícula de areia grossa. E aí todas as areias, ou tudo que existir no nosso mundo, que for do tamanho entre um caminhão desses bem grandes e um Fiat Uno, tudo que tiver entre esse tamanho a gente vai chamar de areia grossa. Então, praticamente todos os carros estão nesse tamanho. Caminhões, enfim. E areia fina vão ser todos aqueles objetos cujo tamanho varia entre um Uno, um Fiat Uno, e uma bola. Essas bolas que o pessoal usa em academia, em pilates. Então, essa bola, para ter uma referência de tamanho, ela tem em torno de 80 centímetros, mais ou menos 80 centímetros de diâmetro. Então, tudo que tiver entre o tamanho de uma bola dessas de pilates e um Fiat Uno seriam o que a gente chamaria de areia fina. O silt ele varia nessa nossa analogia do tamanho de uma bola de pilates até o tamanho de uma tampinha dessas de garrafinha d'água. E a argila, então, ela vai ser tudo o que seja menor do que uma tampinha de garrafa. Então, aqui a gente já pode ter uma noção, quando eu falar, e a gente vai falar muito isso durante toda a disciplina, tanto nas aulas práticas como nas teóricas, falar muito nessa contrapondo o tamanho de areia, o tamanho de argila e quais são as funções e as propriedades do solo em cada caso. Então, o que eu gostaria que ficasse fixo assim, na cabeça de vocês é que são coisas de tamanho muito diferente. Então, imaginem, por exemplo, num espaço ocupado por uma areia grossa grande, o maior tamanho dela, quantas argilas que a gente consegue colocar no mesmo espaço. Ou então, vamos fazer imaginar de uma outra maneira. Imaginem o peso de uma areia grossa, seja o tamanho que for, e o peso de uma argila. Então, imagine um caminhão ou um Fiat Uno em cima do pé de vocês e imagine uma tampinha.
Então, claro que aqui a gente está falando de objetos grandes, objetos do nosso dia a dia, mas imaginem as propriedades físicas que são inerentes a cada tipo de partícula em função do seu tamanho. Então, é disso que a gente fala quando a gente está conversando sobre solos e fala, não, isso aqui é uma propriedade de solos argilosos, ou isso aqui é uma propriedade de solos arenosos. A gente faz esse contraponto muito durante a disciplina porque são propriedades diferentes dos solos e muitas dessas propriedades elas são oriundas nessa distribuição do tamanho das partículas. Então imagine, tem solos que predominam objetos grandes, que são solos arenosos, e solos que predominam objetos bem pequenos, que são as tampinhas. Além da função de tamanho, como eu já disse, nós temos uma função de natureza dessas partículas. O que isso quer dizer? Bom, aqui nós temos um gráfico, um diagrama que é muito interessante, mas ele parece simples, mas ele contém muita informação que é do nosso interesse. Então veja, aqui no eixo X nós temos as três frações, argila, silt e areia, e aqui no eixo Y nós temos a distribuição relativa, ou seja, quantos por cento que forma cada uma dessas frações, desses outros materiais que estão nessa fração. Então, por exemplo, vamos começar aqui pela direita, olhando aqui para a areia. Então vejam que existe um mineral, que é bastante comum no solo, chamado de quartzo. E o quartzo, quando a gente pega essa fração aqui, então vamos dividir isso aqui em 3 partes, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, imaginem que aqui na fração areia, nós temos aproximadamente, vamos chutar aqui um valor aproximado, uns 80% mais ou menos. Veja, isso aqui são aproximações para a gente entender didaticamente. Então, vou imaginar que 80% de todas as partículas que estão na fração areia, elas são formadas por o quê? Por quartzo. Então, por isso que a gente faz sempre uma ligação muito direta areia e quartzo. Então, boa parte das partículas, ou quase toda, a grande maioria, imensa maioria, 80% das partículas que estão na fração areia, elas são formadas de quartzo. E aí nós temos mais uns, sei lá, quase 20%, um pouquinho menos, né, para fechar 100. Sei lá, vamos chutar 18% aqui, que vão ser minerais primários silicatados, ou seja, minerais que são próximos ao que eles eram, ou são os mesmos minerais que eram lá na rocha. Então são minerais que são simplesmente herdados das rochas, não passaram por nenhuma transformação de intemperismo, e aí a gente vai ter lá, sei lá, 1, 2%, que são outros minerais secundários, são alguns tipos de minerais secundários. Quando a gente passa para silt, o que a gente vê? A gente vê uma queda bastante brusca do quartzo. Então, se o quartzo estava quase 80%, aqui no silt ele vai perfazer entre, vamos chutar mais ou menos aqui, entre 70% a 40%, mais ou menos seguindo o raciocínio do gráfico. Isso seria a quantidade de quartzo nesse tipo de partícula que é o silt. E o restante do silt ele vai ser formado por minerais silicatados primários e minerais secundários. E quando nós passamos para a fração argila, então vejam, quando a gente vem aqui para a argila, a gente vê que uma quantidade pequena de quartzo compõe a argila. O que vai predominar na argila? Na argila vai predominar, aí aqui vamos chutar de novo, uns 80% da argila, ela é formada por o que a gente chama de minerais secundários silicatados. O que significa? Então aqui vamos prestar atenção nessa palavra, secundários. Eles são minerais que eles foram herdados da rocha ou do material de origem, do material que formou o solo, e esses minerais eles foram transformados
durante a formação do solo. A gente vai ter uma aula específica sobre intemperismo, os processos de formação do solo, os fatores de formação do solo. A gente vai falar mais detalhadamente sobre esses minerais primários e minerais secundários. O que eu preciso que vocês entendam aqui é que quando a gente fala da fração argila, ali predominam minerais que foram formados durante a formação do solo. Então, concomitantemente à formação do solo, também foram sendo transformados minerais que vieram da rocha ou de outro material de origem desse solo. Então, desse gráfico aqui, o principal dele é entender que as frações aqui, principalmente, a gente vai usar sempre vai usar muito mais os dois opostos. Quando a gente compara argila com areia, a areia ela é formada basicamente por quartzo, que tem uma série de propriedades, tem uma natureza diferente do que predomina na argila, que são os minerais secundários, que são minerais que foram formados durante a formação do solo. Então, esses minerais secundários, além de eles serem menores, lembram que a argila são partículas menores, além de eles serem menores que as partículas de quartzo, eles também têm propriedades diferentes. Então, eles são coisas diferentes. Bom, entendido isso, a gente pode olhar uma série de propriedades e comportamentos do solo e entender como cada uma dessas propriedades ou comportamentos varia em função da textura do solo. Então, por exemplo, vamos olhar uma aqui, ó. Capacidade de retenção de água, ou seja, capacidade que o solo tem em segurar a água depois de uma chuva, depois de uma irrigação. Então, o solo arenoso, então vejam aqui areia, né? Então, o solo arenoso ele tem uma baixa capacidade de retenção de água. O que significa isso? Que, digamos que a gente venha de vários dias, um mês, por exemplo, de estiagem, sem nenhuma chuva. Aí vem uma chuva, chove em um determinado solo. Se esse solo for arenoso, aquela água que foi absorvida pelo solo, essa água, a água que infiltrou, esse solo, se ele for arenoso, ele vai ter uma baixa capacidade de segurar aquela água para as plantas, ou seja, essa água vai embora muito rapidamente, ela vai infiltrar no solo, vai passar, vai para o lençol freático. E um solo argiloso, ele vai ter uma alta capacidade de retenção de água, ou seja, um solo argiloso, ele vai segurar uma quantidade maior de água e por mais tempo do que um solo arenoso. Então, essa é uma das explicações, a gente vai ver mais detalhes também na aula sobre a água do solo. É uma das explicações de por que em solos arenosos existe maior deficiência hídrica do que em solos argilosos. Então, por que a mesma planta plantada na mesma época, se a gente conseguisse fazer isso num solo arenoso e no solo argiloso, em geral no solo argiloso ela vai demorar mais para apresentar estresse hídrico por falta de água. Então essa é uma das explicações. A gente vai ver mais detalhes na aula sobre a água do solo. E aí aqui tem uma série de propriedades e comportamentos e como que elas são alteradas pela textura do solo. Não vou passar de uma por uma, eu peço para que vocês pausem o vídeo aqui ou então olhem nos slides que estão no Moodle, vejam cada uma dessas propriedades, desses comportamentos aqui e tentem ir ligando como que a textura do solo influencia cada uma delas. Então, por que é baixo aqui, por que é alto aqui, por que a taxa de drenagem é alta aqui, é muito lenta aqui. Então, vão tentando montar esse raciocínio. Então, a textura do solo ela acaba influenciando o crescimento das plantas em maior ou em menor grau. Então, por quê? Porque ela tem uma influência direta na retenção e movimentação de água no solo, no arejamento do solo, na disponibilidade de nutrientes, na resistência e penetração de raízes, estabilidade de agregados, compactabilidade dos solos, erodibilidade e assim por diante. E aí uma pergunta interessante. A textura de um solo pode ser modificada? Se a gente pensar num canteiro de horta, se a gente pensar num vaso de plantas, bom, a gente até pode. Como que a gente faz isso? Coloca areia, por exemplo, num solo muito argiloso, ou coloca um solo mais argiloso num lugar que tem só areia. Então, se a gente for pensar num lugar, num vasinho, ou no máximo numa horta,
a gente até pode pensar em alguma mudança de textura colocando ou tirando, na verdade, colocando material com uma textura diferente. Mas quando a gente pensa em termos de uma floresta, ou de um povoamento florestal, ou de uma lavoura, ou de um campo nativo, a textura não muda. Ou ela leva muito tempo para mudar. Então, dentro de um período de uma vida humana, ou de algumas vidas humanas, de algumas gerações, a textura do solo ela é praticamente imutável. Vocês podem encontrar alguns textos falando de erosão seletiva, alguma discussão nesse sentido, mas, via de regra, a regra é que a textura não muda. E é importante também que a textura ela se relaciona muito com a área superficial específica. Então, lembram lá da CTC? A CTC ela também tem uma relação direta com a área superficial específica. Então, o que é a área superficial específica? Então, a área superficial é basicamente nós pegarmos uma partícula e medirmos a área superficial que ela tem. Essa específica ela entra quando a gente pega a medida de uma área e divide, nesse caso aqui, pela massa desse objeto que a gente está medindo uma área. Então, quando a gente fala de ásia ou área superficial específica aqui no solo, basicamente a gente está relacionando a área superficial de uma partícula ou de um conjunto de partículas dividido pela massa dessas partículas. Muito bem. O que acontece com a área superficial específica? Imaginem que esse cubo aqui, ele seria um cubo do tamanho de areia, por exemplo. Se a gente pega esse cubo aqui, a gente pode fazer a área dele. Então, se a gente pegar um cubo de 8 milímetros com 8 milímetros com 8 milímetros, a gente vai ter e dividir isso por um peso de 1,3 gramas, a gente vai ter uma área superficial específica de 295 milímetros quadrados por grama. Agora imagine que a gente tem uma faca lá muito afiada e corta esse cubo em pedacinhos. A gente pica como se estivesse picando um legume, picando uma batata, picando uma cenoura. Depois que a gente cortou esse cubo aqui, imagine que no cortar a gente não teve nenhuma perda de massa, ou seja, nós ainda temos exatamente 1,3 gramas. A gente só cortou, só picou ele. Agora, o volume, a área desse cubo aqui, ela vai ficar inalterada. Vejam bem, o que nós fizemos? Nós tínhamos, então, um cubo de 8 por 8 por 8, e agora nós temos vários cubos de 2 por 2 por 2. Então, tem 2 milímetros aqui, 2 milímetros aqui e 2 milímetros aqui, nas três dimensões do cubo, certo? Veja como é que... Por que a gente sabe que tem 2? Porque, lembram, eram 8 milímetros e a gente dividiu ele, fez 1, 2, 3 cortes, então nós dividimos em 1, 2, 3, 4 cubos. Então, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, somando isso, tem esses 8 milímetros, só que eles estão separados. Agora, o que acontece? Nós temos aquela mesma área do cubo anterior. Só que, além de toda essa área, então vejam, aqui, 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 aqui. Essas que eu estou pintando de vermelho aqui, se nós pegarmos toda essa área aqui, é exatamente a mesma área dessa face do cubo, não é? Todos conseguem ver isso? A mesma coisa para fazer para todos esses aqui, todos esses, aqueles que estão lá atrás e os outros lá de trás também, e os de baixo também. Agora vejam que aqui, por exemplo, ó, aqui, aqui, que são essas faces internas desses cubos menores, eram faces que não estavam expostas nesse cubo grande. Então, o que aconteceu? Nós temos uma área muito maior aqui com a mesma quantidade de massa. Então, quando a gente faz isso, aqui do lado tem todo o cálculo descrito para vocês, quando a gente faz isso, então aumentou um monte a área e tem a mesma quantidade de massa. Então, nós passamos de 295 milímetros quadrados por grama para 1.182 milímetros quadrados por grama. Agora, isso, se a gente fosse falar em termos de solo,
nós teríamos um cascalho, então esse de 8 que eu acho que eu falei que era areia, né? Pensem que é um cascalho, então aqui está o tamanho dele, um cascalho. A areia seriam esses de 2 aqui, então 2 milímetros, estaria na fração areia. Agora imaginem se ele tivesse aqui na região da argila. Então se a gente continuasse cortando isso aqui e chegasse em cubos com 0,01 milímetros de lado. Então aqui tem todos os passos do cálculo, façam esse cálculo para ver quanto que vai ser a área superficial específica. Usem o mesmo 1,3, mas só façam esse cálculo para esse tamanho de lado dos cubos. Vocês vão ver que a área superficial específica ela vai se multiplicar bastante, ela vai ser muito maior do que esse 295 ou esse 1182 que nós temos aí. Bom, e qual é o impacto disso? Imaginem que em cada uma dessas faces aqui eu tenha um ponto para ligação de nutrientes. O que acontece quando eu tenho mais um monte de faces expostas? Então eu posso ter, por exemplo, um monte de cargas expostas. Então se aqui eu tinha uma carga negativa, nessa face tinha uma carga negativa, aqui tinha uma carga negativa, então eu conseguiria, no caso de um cubo desses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada cubo, né, tem 6 faces cada cubo. Em cada cubo teria 6 pontos de ligação, por exemplo. Então, aqui, claro, as cargas elas ficam nas arestas, podem ficar aqui, mas vamos imaginar em termos de... para a gente fazer a conta, em termos de face. Imagina que essas cargas elas ocorrem nas faces. Então, nós teríamos 6 cargas, por exemplo, nesse cubo. Agora imagine que a gente segue tendo em cada face aqui uma carga negativa. E aí a gente tem mais aquelas cargas que foram criadas naquelas faces ali. Então qual é o grande ganho quando a gente fala no aumento da área superficial específica? É que a gente multiplica em muitas vezes a quantidade de locais de possíveis ligações para nutrientes no solo, por exemplo, ou para moléculas de água. Então essa é uma explicação de por que um solo argiloso ele tem uma CTC muito maior do que um solo arenoso. Além desse número maior de possibilidades de locais para os nutrientes se ligar, também tem aquela questão que a gente discutiu lá na aula de propriedades químicas sobre a natureza dos argilominerais. Então lembrem que se a gente falar, por exemplo, de um solo com predomínio de caulinita, ele vai ter uma CTC. Um solo com predomínio de montmorilonita, ele vai ter outra CTC. Então, aliado a essa variação no tamanho, demonstrada pela área superficial específica, existe também a questão da natureza dos argilominerais desses solos. Então, a área superficial específica ela influencia muita coisa. Ela influencia a CTC, como eu falei, a retenção de água e nutrientes, acabei de falar, retenção e liberação de poluentes, então o mesmo raciocínio a gente faz para nutrientes, a gente pode fazer para poluentes, capacidade e amplitude de expansão e contração, a gente vai ver isso também mais na aula quando a gente falar de argilominerais, tipos de argilominerais, a gente vai discutir melhor a parte de expansão e contração, e outras propriedades mecânicas, como coesão, resistência e plasticidade. Então, eu encerro esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente segue falando de propriedades físicas do solo.